Bom, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse mais um Conversations, só que dessa vez com o Brasil no centro, em conversa. Conversa essa que é a primeira de uma série de encontros virtuais que tem como objetivo se chegar a um panorama atual da fotografia brasileira, principalmente considerando o momento em que o país atravessa. Essa série ela vai ser realizada através da Seven Insider, que é uma iniciativa conjunta da Seven Photo Agency e da Seven Foundation, com parceria com a Photo Wings, né? Essa iniciativa ela se deu como uma rápida resposta às restrições impostas pela pandemia e de alguma forma, através de conteúdos digitais sobre a fotografia, a gente conseguir enxergar através do ruído. Então, eu convido a todos e todas que, enfim, para quem ainda não conhece, que acessem o site, se inscrevam, fiquem por dentro aí do que vem pela frente. São conversas além dessa, debates, palestras e workshops do mais altíssimo nível. Bom, agora apresentar aqui o nosso primeiro convidado dessa série, Sebastião Salgado, enfim, um dos maiores nomes da fotografia e que, acredito eu, é uma dessas raras pessoas em que não precise de qualquer introdução, né? Ao longo de sua, enfim, impressionante carreira, vem colecionando os mais diversos prêmios, as mais diversas conquistas, e eu gostaria de mencionar um dos mais recentes, que ele foi o primeiro brasileiro a receber o Prêmio da Paz, concedido pela Federação do Comércio Livreiro Alemão. Esse prêmio ele foi concedido principalmente por seu trabalho que promove a justiça e paz social, além de conscientizar em relação à proteção da natureza, né? E é justamente sobre proteção da natureza que eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Mas antes, Sebastião Salgado, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra tê-lo aí conosco do outro lado da tela. É um prazer, Leonardo. Então, a gente falou da preservação da natureza, e aí, sem dúvida, falar de proteção da natureza, a gente pensa na Amazônia, né? A Amazônia agora enfim, é tema de seu mais recente projeto. Você já esteve na região diversas vezes, ela já foi parte de seu trabalho, só que agora você dá um foco exclusivo à região, né? E aí hoje, se a gente olha para trás para os seus projetos anteriores, e aí aqui eu não quero cometer qualquer anacronismo, a gente olha para eles e a gente vê o quanto cada assunto, cada tema foi muito relevante em sua época. Mas trazendo eles para hoje, eles de alguma forma, muitos deles ainda são mais relevantes hoje, né? E aí é quase como se você sempre estivesse um pouco à frente do seu tempo, né? Você de alguma forma conseguisse controlar essa quarta dimensão, que é o tempo, de uma certa forma quase prever o futuro, né? E eu gostaria de perguntar o seguinte: qual é o futuro da Amazônia? O que você está prevendo para a região aí para os próximos 10, 20 anos? Olha, o futuro da Amazônia, a muito curto prazo, né? Nos próximos 2, 3 anos, não é um bom futuro, porque nós temos uma política do governo brasileiro profundamente negativa em direção à Amazônia, uma política de falta total de respeito com as comunidades indígenas da Amazônia, uma política antiga, né, retrógrada, em respeito a mesmo a exploração econômica da Amazônia. Ainda o projeto do atual governo é um projeto velho de 50 a 100 anos de exploração da Amazônia. Hoje existem possibilidades novas para um espaço como o espaço amazônico. O Brasil possui um privilégio enorme de, através das instituições brasileiras, ter preservado esse espaço amazônico, através do IBAMA, através do Instituto Chico Mendes. Foi possível preservar o espaço ecológico, o bioma amazônico. E, através da FUNAI, foi possível preservar as comunidades indígenas. Então, o Brasil tem uma situação
privilegiadíssima, vantajosíssima. Quase metade do Brasil ainda representa o bioma amazônico. Foi destruído em torno de 17% da Amazônia, 17,2% mesmo, mas existe ainda uma parte considerável desse espaço amazônico. E o Brasil passa a ser o país, com toda a contradição, com todos os ataques em direção à ecologia, ser possivelmente o país mais ecológico do mundo em função desse espaço de floresta que ele possui. Então, eu acho que nesses 2 anos ainda, ano e meio que vai o governo atual do Brasil, vai ser muito difícil para o espaço amazônico, para as comunidades indígenas, para todas as pessoas que lutam em direção à proteção do bioma amazônico. Mas eu acho que o futuro pode ser muito interessante, porque hoje existe um despertar planetário em direção à preservação. A humanidade, para se fixar, para criar essas coisas fantásticas que ela obteve, não é? Esse desenvolvimento econômico, tecnológico, ela deixou atrás dela uma destruição total. E, por incrível que pareça, o Brasil é um dos países menos destruídos do mundo por esse comportamento anterior a esse governo. O Brasil conseguiu preservar uma parte do ecossistema. Com a esperança de que esse governo atual não se reeleja e que um outro governo que entre no Brasil, ele entra com uma plataforma de proteção desse espaço, de trabalho ligado à comunidade indígena da Amazônia. Nesse momento, o futuro é promissor. Eu acho que o planeta inteiro participará com o Brasil no sentido de preservar o espaço amazônico, no sentido de introduzir uma outra forma de economia para a Amazônia que não seja predadora. Olha, você vê, eu compro aqui ao lado da minha casa, em Paris, 100 gramas de açaí liofilizado por 20 euros. Significa 1 quilo, 200 euros, 1 quilo de açaí aqui em Paris. E quando você considera a quantidade de biodiversidade da Amazonas, é a maior reserva de biodiversidade do planeta, com a quantidade variadas de ofertas de sucos, de frutos, de cerejas, de seivas, você pode criar um sistema colossal de alimentação biológica para o planeta, simplesmente extraindo da Amazônia, voltando a uma economia extrativa que houve na Amazônia há dezenas de anos atrás, na época que o extrativismo era ligado a 2 ou 3 produtos da Amazônia, hoje pode ser ligado a centenas de produtos da Amazônia. Quando você vê a possibilidade que a gente tem de extração da floresta amazônica em direção à indústria farmacêutica, à indústria cosmética, é uma coisa fabulosa. Eu trabalhei com uma das comunidades indígenas do Acre, os Yawanawá, e o cacique Yawanawá, ele, Ibiraci Brasil, o nome dele, ele conseguiu selecionar mais de 2.800 plantas medicinais da Amazônia. Isso para a indústria farmacêutica, você trabalhando com a política de proteção dos direitos dessas comunidades, você faz um retorno fabuloso para a Amazônia sem abater uma só árvore. Nós poderemos criar na Amazônia o maior espaço turístico do mundo. Hoje, os espaços turísticos do mundo ficaram muito restritos com os ataques, com as guerrilhas, com as guerras. Na África, praticamente terminou o turismo. No Egito, não existe mais turismo. No Iraque, não existe turismo. No Irã, que era uma fonte de turismo colossais para o resto da Europa. Então, hoje, quando você vai em Portugal, quando você vai em Bali, na Indonésia, é uma saturação de turistas que ficou desagradável. Então, você abrindo um grande espaço turístico na Amazônia, você consegue criar uma nova, imensa atividade econômica que gerará muito mais recursos que a atividade da pecuária, que a atividade da soja, mas isso incomparável, sem destruir uma só árvore. O Brasil conta com uma vantagem imensa na Amazônia, que é a população.
a população da Amazônia é um pouco mais de 25 milhões de pessoas. Quando você considera que a população do Canadá são 28 milhões de pessoas, então, poxa, nós temos uma oferta de mão de obra. E uma grande parte dessa população é população ribeirinha. São pessoas que saíram do Nordeste do Brasil no início do século passado para a exploração, principalmente da Hévia brasiliense, né, da exploração da borracha, e essa indústria terminou e essas populações ficaram um pouco abandonadas na beira dos grandes rios da Amazônia. Então, essas populações podem ser convertidas, integrar um grande projeto econômico. Então, eu acho que o futuro da Amazônia ele será brilhante dentro de uma nova perspectiva econômica para a Amazônia. Mas nos próximos 2 anos, a curto prazo, o futuro a curto prazo, ele vai ser terrível. As comunidades indígenas nunca foram tão ameaçadas como agora, mas, em compensação, também nunca foram tão organizadas como hoje. Então, a essa reação negativa foi criada, a essa ação negativa foi criada uma grande reação de defesa. Então, eu acho que as perspectivas, eu viria as perspectivas para a Amazônia de bons olhos agora. Com certo otimismo, né? Bom, vai depender muito, igual você falou, dos próximos 2, 3 anos, né? Do jeito que as coisas são, a destruição pode não ser reversível, né? Mas eu acho, olha, Leonardo, que vai caber a todos nós brasileiros hoje atuarmos de maneira que esse governo não seja reeleito, que a gente consiga ter um governo um pouco diferente, um próximo governo diferente, e a gente aceitar eleger um governo que respeite as instituições. Eu acho que a possibilidade é muito grande. Sim. Eu queria, enfim, trazer a Amazônia também mais um pouco mais relacionado ao seu trabalho fotográfico. Eu já vi você dizer que você passou muitas horas e horas sobrevoando os céus amazônicos, né? E aí percebendo como são seus trabalhos anteriores, eles são muito baseados no contato com o ser humano, né? E aí fazendo essa comparação e também comparando com outros trabalhos que já foram feitos na região, e aí o que me vem à mente aqui é o trabalho de Cláudio Andujar, né, que fez um trabalho com os Yanomamis, bem de campo, né, um trabalho quase etnográfico. E aí vendo você um pouco mais pelos ares, olhando a Amazônia de cima, você diz, eu percebo esse seu distanciamento, né? Você disse que a partir de Gênesis você já explicou um pouco dos seus motivos desse seu distanciamento, né? E eu queria saber se esse trabalho da Amazônia também há uma continuação dessa sua distância, ou se foi uma decisão mais pensando na grandeza da Amazônia, né? Ou até uma decisão filosófica também, né? Considerando a cosmologia Yanomami aí, que uma das especulações do fim do mundo é a queda do céu, né? Pois é, olha, para você realizar um trabalho na Amazônia, a Amazônia é um espaço vasto, é um espaço complexo, é um espaço onde a representação humana ela é muito distribuída, ela não é densa, mas ela é extremamente importante. Então, você para fazer um trabalho na Amazônia, você tem que levar em conta a população. No meu caso, foi a população indígena. Eu não trabalhei com a população ribeirinha. Se eu tivesse que chamar o título do livro e da exposição, é simplesmente Amazônia com o tio em cima do O para saber que é só a Amazônia brasileira. Então, esse é o título. Mas, no fundo, se eu tivesse que dar um subtítulo, eu diria Amazônia viva, Amazônia eterna. Eu trabalhei só com a Amazônia viva. Eu trabalhei com a floresta, eu trabalhei com o sistema de águas, com o sistema de montanhas, com as populações, eu trabalhei com 12 comunidades indígenas. Então, o meu trabalho na Amazônia seria quase que meio a meio, metade humano e metade físico. Mas seria difícil você fazer um trabalho na Amazônia que você não tivesse uma representação do físico e conceitos novos da parte física da Amazônia. Quando você vê as fotos da Amazônia, praticamente todas que a gente vê da Amazônia, das paisagens, é uma grande planície com um rio que serpenteia, não é isso? São árvores e água. Mas a Amazônia é muito mais do que isso. Então, eu acho que isso é uma parte
das fotografias físicas, uma parte da novidade que eu vou trazer com o meu trabalho, que eu vou apresentar, porque nós vamos fazer 2 livros. Aliás, os livros já estão feitos, já estão prontos, já estão impressos. Eles devem ser lançados agora em maio. Um livro grande público, mais ou menos do calibre do livro Gênesis, um livro com um pouco mais de 500 páginas, na realidade são 528 páginas, e um livro sumo, daqueles livros gigantes da Taschen, também de quase 500 páginas. E esse trabalho é composto quase que meia a meia, humano e físico. O humano, eu trabalhei com 12 comunidades e integrei nesse trabalho também a parte das comunidades indígenas que eu havia trabalhado antes desse momento recente que eu fotografei a Amazônia. Eu acabei de passar 7 anos na Amazônia, de 2013 a 2019, inclusive. Do início de 2013 ao fim de 2019, eu trabalhei na Amazônia. Então, eu fiz na Amazônia mais de 40 viagens. Então, foi bem mais, umas 50 viagens ou mais, entende? Eu passei realmente um pouco, um pedaço da minha vida na Amazônia. Então, eu trabalhei muito com as comunidades indígenas, com 12 comunidades diferentes, vivi com eles, algumas comunidades, vim várias vezes, então eu tenho uma representatividade da parte humana. Mas da parte física, vai ter uma série de novidades de coisas que a gente não conhecia da Amazônia. Eu tenho montanhas da Amazônia. A Amazônia possui o maior maciço montanhoso do Brasil, está na Amazônia. É um maciço montanhoso do Imeri, onde está localizado o Pico da Neblina, com vários picos com mais de 2.000 metros de altura. É impressionante, não é? Tem outras regiões da Amazônia onde as montanhas são importantes, mas é de muito difícil acesso para uma pessoa normal. Eu tive uma ideia que eu acho que foi interessante. Eu pedi uma reunião ao Comando Superior do Exército, não é? O Estado-Maior do Exército, fiz uma apresentação para eles e solicitei uma autorização de viajar com eles. O Exército é a única entidade no Brasil que tem realmente uma distribuição de representatividade na Amazônia. Existem 23 quartéis do Exército dentro da Amazônia brasileira. O Exército tem uma função muito grande na Amazônia. A antiga guerrilha da Colômbia, uma parte foi reconvertida a uma vida civil normal e uma parte entrou na clandestinidade e passou a produzir droga. Então, a produção de droga é muito forte nessa área antiga, dominada pela guerrilha, e a única maneira de escoar essa droga é via a bacia do rio Amazônia. Então, ela é produzida na Colômbia e desce pelos rios até chegar no sistema do rio Amazônia para tentar entrar nas cidades do Brasil e, a partir daí, essa droga vai pelo mundo inteiro. Você vê as violências que existem hoje, como nas cadeias de Manaus, essa violência que tem na Amazônia, não existia há 10 anos atrás, porque essa era uma violência que existia no Rio de Janeiro, que existia nas grandes cidades do sul do Brasil, que migrou para a Amazônia por causa da droga que desce da Colômbia, por causa da droga que desce da Venezuela. A Venezuela é um país que perdeu um pouco o controle civil. Então, naquelas regiões longínquas da Amazônia, próxima do Brasil, ali tem uma produção de droga colossal. Então, a função do Exército, esse momento que eu estou te falando, os soldados do Exército brasileiro estão lá lutando contra essa penetração de droga. É realmente uma guerra. E o que é interessante é que 80% desses soldados são indígenas. São indígenas das tribos locais que se alistam no Exército e passam a fazer parte do Exército. Nós temos até general indígena, entende? No Exército brasileiro. Então, eu consegui uma autorização do Exército para voar com eles. O Exército brasileiro me levou nas missões deles. E eu tive muitas oportunidades, muitos voos não. Eu tinha um voo simplesmente normal, mas muitos voos em regiões colossais. Então, eu tenho fotografias incríveis de montanhas da Amazônia, que pela primeira vez nós vamos apresentar. O Exército me levava, me permitia eu viajar com a porta aberta no helicóptero, eles me colocavam um cabo, que eles chamam rabo de macaco, me ligavam ao helicóptero, se eu caísse eu ficava pendurado, mas eu tinha uma porta aberta, eu podia fazer o que eu quisesse dentro do helicóptero. E se eu realizasse uma missão fora das missões deles,
eu depositei 45 mil litros de combustível no Exército, aí eu pagava o meu combustível. Eu voava e tudo. Então, eu fiz foi maravilhosa a colaboração e me permitiu de ter acesso a essa parte da Amazônia. Uma segunda parte do meio físico da Amazônia, que é um conceito novo, que são dos rios aéreos. É um conceito novo na Amazônia. Hoje, os cientistas chegaram à conclusão de que o fluxo de água que sai da Amazônia por via aérea, pelas nuvens que transitam principalmente na América do Sul, que garantem o sistema de precipitação do centro-oeste brasileiro, do Paraguai, da Argentina, que garante essa grande agricultura planetária pelas chuvas que saem da Amazônia, isso vai além, vai no mundo inteiro, faz uma distribuição de umidade do mundo inteiro. Então, eu consegui fotografar esses rios aéreos. Eu tenho muitas fotografias de rios aéreos, entende? E que é um conceito novo. Então, dessa parte física, nós vamos ter uma nova apresentação da Amazônia. Então, nós vamos ver que a Amazônia é um bioma hiper sofisticado, hiper completo e hiper complexo. Então, eu tenho meio a meio a apresentação do meu trabalho da Amazônia. Nós vamos começar as exposições agora, deveríamos começar agora no dia 6 de abril, abrir a exposição de Paris, que está pronta, está montada, e tivemos que atrasar por causa do Covid, então passou para o dia 20 de maio a abertura da exposição e o lançamento dos livros. E teremos as exposições depois no Brasil, no Sesc Pompeia, em São Paulo, e no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer simultaneamente as duas cidades. Teremos esse ano ainda uma exposição em Roma, no MAXXI, que é o Museu de Arte Contemporânea da Itália, que é o maior museu da Itália, e teremos no Museu de Ciências de Londres, que talvez seja o maior museu da Europa. Então, nós estamos preparando um grande lançamento da Amazônia e que essas fotografias sejam um pouco a base de discussão sobre a questão atual da Amazônia, e que elas sirvam de conscientização, você entende? E um pouco de pressão sobre o governo atual brasileiro no sentido da preservação desse ecossistema. Sim. Aí eu gostaria de... Então, você disse que está meio a meio. Eu queria fazer agora uma pergunta voltada para o meio humano, né? Historicamente, a Amazônia ela vem sendo representada, e aí, seguindo muito uma corrente aí do positivismo europeu, muito baseada em ambivalências, né? Dicotomias, dualismos, né? Principalmente, que eram clássicos do pensamento, vamos chamar ocidental, que é sempre o nós e os outros, né? O primitivo e o civilizado, sociedades simples e sociedades complexas. Ou seja, isso ainda parece permear um pouco o pensamento também de parte da população brasileira e mundial hoje, né? E a gente tem, enfim, os Yanomamis ficaram muito tempo conhecidos nos Estados Unidos como o povo feroz, né? Ou na França, mais uma perspectiva idílica, eram mais baseados nas histórias de amor e tudo mais. E a partir dos anos 70, aí chegou uma nova antropologia que tentou romper um pouco com esse pensamento. Ela tentou entender as populações indígenas como agentes da sua própria história, né, das suas próprias lutas, como elas se enxergam na sua própria cosmologia, né, e no seu próprio meio ambiente. Aí começa a surgir uma perspectiva ameríndia, né? E aí eu gostaria de traçar esse paralelo com a antropologia, porque eu gostaria de recitar aqui uma frase do Bruce Albert, que eu acho que ela encaixa muito bem nessa relação entre as duas atividades, né? Que ele disse que nunca se deve esquecer o quanto, em experiências de campo como essa, o acesso ao conhecimento etnográfico é conquistado, em primeiro lugar, pela aprovação do corpo, e por quanto se faz necessário atingir os limites do próprio pensamento, para aí sim começar a descobrir o pensamento dos outros. E eu queria saber se você teve muito contato com as tribos mais isoladas, e eu queria saber de você se você acha que a fotografia também deve seguir esse caminho dessa nova antropologia e tentar romper um pouco com esses estereótipos visuais, né? Você acha que esse seu trabalho da parte humana, de alguma forma, segue esse caminho? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que a fotografia não devia seguir caminho nenhum, absolutamente caminho nenhum. Ela devia seguir
o caminho do respeito a essas comunidades, não é? Porque, na realidade, quando você vem a uma comunidade indígena da Amazônia, você está vindo à sua própria comunidade. Na realidade, os indígenas somos nós mesmos que chegamos na América 20 mil anos atrás, através da ponte do Estreito de Bering, que caminharam dentro da América. Mas, se você volta um pouco atrás, aqueles que atravessaram há 20 mil anos fazem parte daqueles que há 75 mil anos estavam no leste da África e que foram descendo para o sul da África, entrando para a Europa, indo para a Ásia, indo para a Austrália, indo para o mundo inteiro, e um dia chegaram na América via Ásia, pelo Estreito de Bering, e que há 500 anos atrás voltamos outra vez na América via navegadores portugueses, espanhóis, e quando chegaram lá só reencontraram nós mesmos. Os indígenas somos nós mesmos. Quando você vai trabalhar numa comunidade indígena, você encontra a sua comunidade. A dignidade dos indígenas é íntegra, é total. O que é essencial para mim, que vivo em Paris hoje, no terceiro milênio, é essencial para uma comunidade indígena recém-contactada na Amazônia, o conceito de comunidade, o conceito de solidariedade, o conceito de amor, o conceito de todas as relações essenciais na vida das pessoas. Então, quando você vem trabalhar com as comunidades indígenas, você vem trabalhar como em qualquer outra comunidade do mundo, e o respeito que você tem que ter a eles é o mesmo respeito que você tem que ter a todos. Você entende? É uma dignidade imensa. Esses indígenas não têm talvez a agressividade que nós temos hoje, não é, que vivemos num mundo de restrições, num mundo de regras, num mundo violento. O nosso mundo passou a ser um mundo extremamente violento, o mundo deles é muito menos violento que o nosso. Mas o que é essencial para nós, é essencial para eles. Eu, quando pela primeira vez, em 1984, fui trabalhar numa comunidade em Yanomami, lá no fundo do estado de Roraima, eu tinha uma preocupação. Eu falei, como eu vou me identificar com essas pessoas que estão muito distantes de mim, no espaço, no tempo, na maneira de pensar. E quando eu cheguei lá, com 2 horas, eu estava na minha casa. Eu descobri que eu estava profundamente enganado, que eles eram eu mesmo, você entende? Que para mim era muito difícil eu trabalhar numa comunidade de leões, numa comunidade de tartarugas, quando eu fiz no Gênesis, porque eu tinha que compreender um sistema lógico diferente do meu. Mas quando eu fui trabalhar nas comunidades indígenas, era o mesmo sistema lógico meu, era a minha casa. Então, o que eu fiz de amigos nessas comunidades, o que eu me integrei, você entende? Foi uma coisa assim fantástica. Eu não vejo nenhuma diferença entre a minha mulher, meus filhos e os indígenas que eu encontrei. Então, eu acho que esse tipo de julgamento que os antropólogos fazem, que os historiadores fazem, que um tipo de história imperialista faz, isso não tem nenhum sentido, você entende? Os indígenas somos nós, é a humanidade, é o Homo sapiens que está ali e que tem a mesma reação que eu tenho, que você tem. Eu chego numa tribo dessas que nunca viu uma câmera fotográfica, em 5 minutos ele sabe a função da câmera fotográfica. Em 10 minutos ele olha para o meu olho e ele sabe o que eu estou fazendo lá, por que eu estou lá, se eu tenho uma relação com ele de uma forma ou de outra, entende? Então, eu acho que ter um pré-julgamento em função de escolas, de teorias, isso não tem nenhum sentido. Isso é interessante para os antropólogos, para os sociólogos que vão escrever tratados e toda essa coisa, mas do ponto de vista prático, vivência de um fotógrafo que vai, é uma coisa muito diferente. Não, mas sem dúvida há um distanciamento, um afastamento, vamos chamar, das populações urbanas com isso, né? Enfim, há um pensamento de que o ser humano, enfim, a espécie humana está um pouco acima, né? Ela se deslocou um pouco, vamos dizer, do meio ambiente, né? Da relação com outras espécies, né? O pensamento indígena é muito mais integrado em relação a isso, né?
Sim, não resta dúvida que nós nos distanciamos da natureza, nós somos quase que aliens no nosso país, no nosso planeta, você entende? O fato da gente urbanizar, de abandonar o planeta, não é? Nós ficamos distantes disso tudo, não resta dúvida que nós ficamos distantes de tudo e que os indígenas, as comunidades indígenas são totalmente ligadas à natureza, ligadas o que nós éramos ligados há 200, 300 anos atrás. Nós perdemos isso e eles não perderam. Na realidade, essas comunidades indígenas são um pouco um corte representativo da nossa história. As comunidades, nós temos 102 grupos não contactados na Amazônia brasileira, nunca foram contactados. Eles são a pré-história da humanidade, você entende? Os que foram contactados há 2 anos atrás já estão mais próximos, até os que foram contactados há 100 anos. Então, se você for tomando cortes representativos dentro do sistema de populações indígenas da Amazônia, você tem a história da humanidade lá, você entende? E você tem indígenas no nível de sofisticação que tem representação na Bélgica. Eu trabalhei com indígenas que têm ponto de venda de produtos na Bélgica. Outros, tem indígena que é chefe de tribo que fez a Universidade de Berkeley, você entende? Tem um indígena que fez agora, trabalhou nesse segundo filme um filme feito no espaço, daquelas grandes árvores bonitas, então eu esqueci o nome desse filme. Então, tem todos os cortes representativos da comunidade dos humanos dentro da população indígena da Amazônia brasileira. Então, de qual indígena você está falando, você entende? Então, eu acho que esse é muito sofisticado, possivelmente a comunidade indígena da Amazônia seja a maior sofisticação cultural do planeta, em termos de língua, de hábitos, de costumes, de tudo, você entende? Então, eu tenho um respeito... As relações de aliança ainda nem conseguiram ser entendidas, né, de tão complexas. Agora, é um prazer fotografar nessas regiões, trabalhar, você entende? Você conseguir transformar em fotografia aqueles espaços generosos, imensos, que uma fotografia possa representar aquele espaço, é muito difícil. Uma fotografia representa um espaço limitado, não é isso? Eu tenho um por 1,5 daquele quadro, eu não consigo, tudo que o meu olho vê, a minha fotografia não representa. Então, é uma luta permanente para você conseguir fazer realizar um trabalho fotográfico que seja representativo daquele espaço, que seja representativo da sofisticação daquelas comunidades, que seja representativo da dignidade daquele povo, que existe uma dignidade imensa. Eu tive que fazer retratos, eu levei um estúdio comigo para a Amazônia, que eu montava debaixo das árvores, para me poder isolar um pouco as pessoas daquele meio ambiente riquíssimo, você entende? Para ver aqueles paramentos, aquelas pinturas maravilhosas e tudo. Então, é uma luta que você sabe que você é fotógrafo, que a gente tem em permanência para tentar trabalhar dentro de um conceito, e um conceito que seja um conceito representativo, que não seja um conceito que exclua, que seja um conceito que realmente possa representar tudo aquilo que você está vendo e de uma maneira rica. Sim. Agora, eu queria ir para um lado um pouco mais onírico, vamos dizer assim, porque você, enfim, você que tem com esse contato de longa data com essas tribos um pouco mais isoladas, os sonhos eles são muito importantes, né, na cosmologia indígena, né? Os xamãs, por exemplo, eles, enfim, descobrem as curas, ou fazem essa diplomacia, agem politicamente com o extrafísico através dos sonhos, né? E aí, pensando que a fotografia ela teve uma influência absurda no sonho das pessoas, né? Porque a gente só sonha com o que a gente vê. E aí a sua fotografia, ela, com o enorme alcance que ela já teve, eu penso que, de repente, ela já influenciou o sonho de muitas pessoas, né? Aí eu queria saber se o inverso é verdadeiro, se os seus sonhos, de alguma forma, influenciaram a sua fotografia, criando, assim, esse ciclo onírico,
E se você, agora, com esse contato forte, profundo com essas comunidades indígenas, você também um pouco absorveu essa questão dos sonhos na sua fotografia, né? Olha, o sonho na minha fotografia, ele sempre teve muito presente. Eu acho que não só na minha, mas da maioria dos fotógrafos. Eu, eu adoro fotografar, eu adoro o fenômeno fotográfico, é a minha vida, a fotografia. E então, antes de eu viajar para um local, nas horas que antecedem a minha chegada, na noite que eu vou iniciar a trabalhar, putz, eu vivo em sonhos, eu vivo imaginando o que eu posso encontrar, você entende? Eu crio quase que modelos na minha cabeça, você entende? De coisas, e que depois eu vou na realidade e às vezes eu encontro e às vezes eu não encontro. Mas, no fundo, quando eu penso bem, isso não é só da fotografia, isso é a história da humanidade. A história da humanidade é uma história de sonhos. Foi sonhos que as pessoas tiveram, que materializaram esses sonhos. Uma vez esses sonhos materializados, você sonhava outra vez e partia de um outro ponto para partir outra vez, você entende? Então, eu quando estou sobrevoando a Amazônia, eu fico imaginando tudo que está lá embaixo de mim, que eu não estou podendo ter acesso a ela, que eu estou passando por cima. Quando eu vejo uma comunidade indígena, a vida que deve ter ali, se eu pudesse estar com eles naquele momento, se eu pudesse viajar, se eu pudesse partir nas expedições de caça, nas expedições de pesca que estão com eles, isso me levou a ter uma saída, uma tentativa de uma excelente saúde, um excelente estado físico. Eu já tenho 77 anos, mas eu fui capaz de viajar dias, semanas com indígenas dentro da floresta, que não é fácil, você entende? Você tem que ter uma condição física razoável para ir, mas tudo isso impulsionado pelo meu sonho, pelo desejo de estar ali, de imaginando o que eu ia encontrar se eu tivesse as oportunidades de ir, e que às vezes eu encontrei. Não foi sempre que eu encontrei, mas quando eu encontrei, eu consegui materializar, porque esse sonho já, essa fotografia já estava dentro do meu sonho, e eu consegui concretizar. Entende? Então, eu vivi nessas comunidades que são puras dentro da cosmologia delas, puras dentro desse grande espaço que é o espaço amazônico. Então, as comunidades indígenas sonham muito, muito. É, e, e você convivendo com eles, você recebe um pouco a transmissão desses sonhos. Os indígenas são muito puros, são pessoas extremamente confiáveis, você entende? Eles não passam da realidade a, a um outro mundo. Eles, na realidade, vivem num outro mundo. E você vem nesse outro mundo, que é um mundo incrível, 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 sabe? Então, esses anos que eu passei na Amazônia, para mim, foi de uma riqueza imensa, 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 imensa. Olha, eu fazendo o Gênesis, eu já tinha fotografado na Amazônia antes do Gênesis, bastante. E depois, fazendo o Gênesis, eu vi que eu tinha que voltar à Amazônia. Foi por isso que nasceu o conceito desse novo projeto meu, que eu estou terminando de fotografar agora, que vai ser apresentado, da Amazônia. Eu sabia que ia ser difícil. É dificílimo fotografar na Amazônia. As comunidades indígenas são de dificílimo acesso. As autorizações não são fáceis de obter. E eu coloquei tudo que eu tinha na minha vida para ir, para fazer. E passei todos esses anos que eu pude na Amazônia, passei quase que contínuos 7 anos, sabe, na Amazônia. O único pesar que eu tenho é que eu já terminei o meu trabalho, que eu não vou voltar o mês que vem, eu não vou voltar daqui a 2 meses, não vou voltar daqui a 3 meses. Em princípio, eu terminei. Eu já estou velho, eu estou com 77 anos. Também eu já canso mais, eu já tenho mais, já sou mais frágil com relação aos vírus. Existe muito vírus na floresta.
Às vezes a gente adoece na floresta. Os indígenas não adoecem. Nós temos doenças que nós levamos para eles e que pode matar uma tribo, mas eles têm enfermidades que podem passar para nós, que nós também não temos resistência. Então, eu tenho menos resistência. Então, eu fico pensando hoje, quando o trabalho que eu vou ter de apresentação dessas fotografias, dessas exposições, eu ainda vou ficar uns 2, 3 anos trabalhando nisso. E quando chegar aí, eu já vou estar com 80 anos. Eu acho que agora eu tenho que passar para você, Leonardo, jovem, e os jovens fotógrafos que estão me escutando, esse trabalho, olha, nós todos, eu considero que o que eu fiz na Amazônia é só uma continuidade dos outros fotógrafos que foram feitos, mas é só um início. Existem fotografias incríveis a se fazer na Amazônia. Agora, é uma dedicação de vida. Eu passei 7 anos, e 7 anos e foi limite. Eu podia ter passado 10, 14, você entende? Porque, olha, existem mais de 200 comunidades indígenas na Amazônia, eu só fotografei 12, você entende? E voltando nelas para tentar fazer o que eu possa fazer. Mas, então, existe uma continuidade a fazer na Amazônia. Sim, certamente. Você comentou dessa dificuldade de se fotografar na Amazônia e tudo mais, e eu acabei lembrando de um caso que também é relacionado um pouco com esse nosso afastamento, um pouco dessa região, ou de como, enfim, viver nessa região. Porque, enfim, eu também tenho um projeto na Amazônia e também, numa das minhas primeiras visitas, enfim, fui tentar amarrar a rede, né, de uma forma bem amadora ainda, né, e a gente percebe o quanto de aparato a gente precisa para estar lá, né, seja tela mosquiteira, É uma né, tecnologia que você tem que ter para trabalhar na Amazônia. que só mostra esse afastamento nosso, e aí em um certo momento da noite, eu dentro da rede, eu deitado na rede, com a tela mosquiteira e tudo mais, de uma forma bem amadora, o meu laço, obviamente, se desatou, escolhi a árvore errada e tudo mais, e eu caí no chão, no meio da noite, e aí foi um desespero, até eu conseguir me achar, acender a lanterna, tirar a tela, sair, e nisso eu percebi que, enfim, todos os membros da comunidade no qual eu estava visitando estavam, obviamente, rindo de mim, vendo o quanto eu, né, ainda não tinha essa intimidade, vamos dizer assim, com a região. Você passou por alguma situação dessa, enfim, seguindo os indígenas, caçando e tudo mais, alguma situação embaraçosa ou até engraçada? Leonardo, eu nasci na roça. Eu nasci numa fazenda, eu cresci numa fazenda, eu sou do campo. Eu não me considero uma pessoa da cidade, tanto que a maioria do meu trabalho fotográfico é um trabalho rural. Eu tenho pouco trabalho urbano, a maioria do meu trabalho é no campo. Então, eu tenho um hábito grande de viajar, de estar no campo, você entende? Certamente que eu fiz, mas eu não lembro de coisas que não foi. Nunca Mas saiu da rede, então. não, eu sempre dormi em redes desde menino, porque meu pai tinha fazenda de gado e a gente levava gado para o matadouro, a gente saía da minha cidadezinha de Aimoré, lá no interior de Minas, ia até Campos, no Rio de Janeiro. A gente passava 45 dias, 50 dias a cavalo, dormindo em rede, você entende? Então eu estava acostumadíssimo a amarrar em rede desde moleque. Então, o problema da rede eu não tive. Mas o que você está falando é um lado importante da gente discutir. É o distanciamento do urbano em relação à Amazônia. Eu me lembro que há uns anos atrás eu fui fazer uma exposição fotográfica numa galeria no Brasil e quando eu apresentei uma escolha de fotografias, tinha um grupo de fotografias de comunidades indígenas. E a pessoa da galeria me falou: olha, Salgado, não, nós não vamos apresentar essas fotos, porque não adianta. Brasileiro não gosta de índio. Aquilo me chocou imenso. E eu comecei a constatar que o brasileiro não gostava da Amazônia, não tinha respeito nenhum pela Amazônia, nenhuma aproximação. Era a maior riqueza do país, realmente a maior concentração de riqueza, a maior sofisticação do país, é metade do país e os brasileiros não tinham. Mas aconteceu uma coisa terrível e muito interessante ao mesmo tempo. Com a chegada do Covid,
houve um despertar em direção às comunidades indígenas no Brasil. Realmente houve uma preocupação em salvar essas comunidades indígenas, porque elas estavam totalmente ameaçadas de extinção com o Covid. Eu participei nesse movimento, eu e a minha mulher criamos um apelo que nós lançamos, compramos espaço nos jornais, tivemos assinatura de mais de 60 grandes personalidades do planeta, personalidades realmente importantes no planeta, e que lançamos isso, criamos um grande movimento no Brasil e uma grande resposta, a atuação das comunidades indígenas denunciando todo o comportamento do governo atual em direção a elas. Então, isso houve um despertar do Brasil e hoje os brasileiros, de um ano para cá, consideram a Amazônia de uma outra forma. Consideram as comunidades indígenas de outra forma. Hoje a Amazônia tem uma importância para os brasileiros. Então, que bom, esse governo terrível, esse governo que não respeita as minorias, que não respeita o meio ambiente, ele criou uma reação e um movimento que vai ser eterno, um movimento maior. Hoje, os brasileiros respeitam as comunidades indígenas e hoje existe um espaço para nós todos que somos urbanos voltarmos à Amazônia e ajudarmos a proteger a Amazônia. É claro que vai haver desencontros como esse de você cair da rede, você entende? Como um amigo meu que viajou e que nós subindo um rio e várias árvores caídas no rio, a gente não conseguiu cortar com machado as árvores para o barco passar, tivemos que dormir na beirada, e na hora que estava instalando o nosso campo, uma cobra perigosíssima, passou no pé, em cima do pé dele, não atacou. Ele ficou sem dormir uma noite inteira, desesperado e tudo, você entende? Mas depois, no segunda viagem já não ficou tanto, e na terceira já era a casa dele, aquilo tudo, você entende? Eu acho que a maior inteligência da espécie humana é a capacidade de adaptação. Então, a gente tem uma capacidade de adaptação brutal. Eu, quando era jovem, fazia muita reportagem de guerra, eu trabalhava na agência Gama, na agência Magnum, e os primeiros dias que eu ia para uma zona de combate, eu tinha um medo terrível. No quarto, quinto dia, já estava um pouco melhor. Uma semana depois, aquilo tudo já era minha casa, eu já estava inteiramente adaptado com os tiros de canhão, com bala passando perto de você, você se adapta a tudo. Então, essa nova geração de fotógrafos, que são muito urbanos, mas eles se dirigindo em direção à Amazônia, em muito pouco tempo eles serão amazonenses também, e serão adaptados e farão um trabalho colossal. Enfim, a gente está tendo uma participação grande aqui do público, né? E aí eu queria meio que encerrar, vamos dizer, esse primeiro bloco Amazônia, com algumas perguntas aqui que nos foram enviadas. E aí a gente tem aqui o Alex Carvalho, que ele pergunta o seguinte: dada a situação política atual do Brasil, qual tem sido o papel da fotografia brasileira na luta contra a ameaça à liberdade de expressão que parece ter recaído sobre o país? Olha, a fotografia, não só a brasileira, mas a fotografia em geral, e no Brasil também, a fotografia é o espelho da sociedade, não é isso? As fotografias que nós fazemos, que vão ser publicadas, as fotografias que nós fazemos que vão estar em livros, a fotografia que nós fazemos que vão estar em revistas, que vão estar em exposições, que vão estar ilustrando sites de informação, ela só existe porque existe uma demanda da sociedade e existem poucos fotógrafos. O número de fotógrafos hoje não é muito maior do que era há 30, 40 anos atrás, apesar da gente usar telefone, todo mundo imagina que está fazendo a fotografia, não está. No telefone você só está fazendo uma linguagem de comunicação por imagem, mas fotografia é memória, fotografia é o espelho de uma sociedade, você entende? Então, os fotógrafos brasileiros estão respondendo à altura da necessidade e da demanda da sociedade brasileira, você entende? Eles não são o fio condutor, porque a superestrutura intelectual ela é a resposta da evolução
da infraestrutura, evolução da base de um país, evolução da sociedade, evolução da economia, evolução das relações humanas, tudo isso gera uma série de demandas e essa série de demandas se transforma em informação, se transforma em pintura, se transforma em fotografia, se transforma em composição musical. Então, nós somos o retrato de uma sociedade. E os fotógrafos brasileiros estão representando, através da fotografia dele, o espelho da sociedade brasileira. Isso eu não tenho a mínima dúvida. E tem fotógrafos incríveis no Brasil. Tem fotógrafos da minha idade que contaram o Evandro Teixeira, por exemplo. Você vê o trabalho do Evandro, é um trabalho colossal, você entende? O trabalho que o Pedro Martinelli fez na Amazônia com as comunidades ribeirinhas há 30 anos atrás é um trabalho colossal. Esses fotógrafos, sabe? Um dia nós ainda vamos tomar o conjunto disso e fazer uma grande retrospectiva brasileira e você vai ver que os fotógrafos de hoje, que estão nesse momento histórico, fazendo parte dessa resistência também a essa destruição massiva provocada por esse governo atual, eles estão representando e estão trabalhando como em resposta à demanda da sociedade. Então, eu acho que a gente não pode dizer se os fotógrafos estão fazendo ou não estão fazendo. Eles estão fazendo porque eles são parte da sociedade e a sociedade exige, demanda. Agora, mesmo você falou, Salgado, o seu trabalho, você sempre quase que pôde antever, preparar. Nada. O meu trabalho foi ligado, muito intimamente ligado ao momento histórico que eu vivi. Eu liguei toda a minha atividade fotográfica a esse momento histórico que eu vivi. Então, tem uma aparência como se eu fosse super inteligente, que eu consegui prever. Não previ nada, não é nada disso. Eu participei desse fluxo. Eu falo com os jovens fotógrafos, mas a Lélia, minha esposa, que desenha todos os meus livros, que desenha todas as minhas exposições, nós demos aulas durante 15 anos na maior escola de fotografia do Japão. E quando a gente tinha um grupo de alunos que a gente achava que iam ser fotógrafos, realmente fotógrafos, a gente pedia a eles para entrar na universidade, continuar fotografando, mas entrar na universidade para fazer curso de antropologia, um pouco de curso de sociologia, de geopolítica, de história, de geografia, para compreender a sociedade que eles fazem parte dela. E nesse momento, quando você compreende a sociedade que você faz parte dela, o seu trabalho tem um sentido, porque o seu trabalho é ligado ao momento histórico que você está vivendo. Então, eu acho que, para mim, é assim. Eu não vejo os fotógrafos melhores ou piores que os outros, eu vejo eles respondendo a uma demanda da sociedade. Sim. E a gente, igual você também falou anteriormente, como as comunidades indígenas elas estão, né, tomando conta já, fazendo uma própria resistência, elas também fazem uma própria documentação também, né? São fotógrafos, enfim, cineastas. Mas não são todos que são fotógrafos nem cineastas, Não. mas os que serão fotógrafos e cineastas, eles vão fazer como nós, porque não tem diferença nenhuma de nós com eles. Não, é claro. Bom, mudando um pouco agora, a gente, né, partindo agora, falando um pouco mais da sua carreira em geral, enfim, você foi um dos pioneiros, ou se não o pioneiro, na realização desses projetos globais, né? E durante esses projetos você criou uma relação muito sólida com organizações, enfim, e os maiores veículos de comunicação, né? Ou seja, ao longo que você ia produzindo os seus projetos, você já meio que tinha a ideia de qual parte dele caberia em qual veículo e tudo mais, o que mostra uma certa racionalidade aí, né, com qual você, enfim, controla a sua carreira. Essa questão de relação com editores e tudo mais, curadores, galeristas, é um dos grandes desafios hoje para quem está começando a carreira, né, e tudo mais. Porque a gente considera a crise que passou o mercado editorial, né, e também esses avanços tecnológicos que mudaram completamente a maneira de se divulgar conteúdo, né, de se distribuir o conteúdo. E eu queria que você explicasse um pouco como é que você construiu essa relação
nessa sólida relação. E se considerando esses desafios atuais, se você estivesse começando sua carreira hoje, você acha que faria da mesma forma? Você acha que daria para fazer da mesma forma? Eu acho que daria. O que, na realidade, eu consegui muita relação, muita coisa na minha fotografia, é tendo uma relação de igualdade, sabe? Quando fui procurar um redator, quando eu fui procurar uma revista, eu precisava de trabalho, mas ele precisava de reportagem, você entende? Quando uma revista, um semanário, eles fazem 55 revistas por ano, e eles têm que ser matérias para essas 55 revistas, e uma revista tem várias matérias diferentes. Quando você chega com uma estrutura de uma reportagem sólida que você propõe, você está ajudando a resolver o problema dele. Ele vai resolver o seu, porque ele vai comprar o seu trabalho, vai pagar de uma certa forma para você fazer, tudo bem, mas você vai resolver o dele também. Então, a relação é de troca, você entende? Então, essa relação sempre para mim foi muito importante. Quando eu trabalhei, sim, com a quantidade de organizações, eu nunca cheguei em nenhuma das comunidades que eu fui fotografar só chegando para fotografar. Eu vim através de organizações, porque eu procurava as organizações, eu fornecia às organizações as minhas fotografias e eles me permitiam, me levavam com eles, me permitiam viajar. Então, essa relação de troca que tem que existir e que eu consegui a construir na minha carreira de fotógrafo. Essa relação de aproximação com todas as organizações, sejam as organizações editoriais, sejam as organizações humanitárias, eu sempre consegui. Então, eu acho que isso que sempre foi importante na minha vida. Eu venho de um grande país, sabe? Eu tive uma grande vantagem em relação à maioria dos fotógrafos europeus, é que eles vêm de países muito pequenos, com comunidades muito limitadas. E, ao passo que eu nasci num país gigante, onde desde de pequeno eu pude fazer viagens incríveis, onde eu imigrei do campo em direção à cidade, eu vivi momentos sociais intensos e fortes, interessantíssimos, meu país. Então, isso, eu acumulei uma quantidade de experiências que, quando eu vim para a Europa, eu vim de outra maneira. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na agência Magnum, eu era diferente um pouco dos outros fotógrafos. Eu tive uma relação, por exemplo, com o Cartier-Bresson, que Cartier-Bresson foi meu amigo, sabe? Porque eu tinha um diálogo com ele, ele tinha um interesse pelo mundo, eu vinha do mundo, eu tinha para falar, e que às vezes um fotógrafo que nasceu aqui na Normandia, na França, só sabia falar da Normandia, você entende? E eu podia falar de outras coisas. Então, isso para mim foi uma vantagem imensa. A minha origem de brasileiro, sabe? Eu venho de um país plurirracial, eu venho de um país com dimensões geográficas incríveis, com o fato de eu ter, de criança, sonhado, eu sonhava em ir, sabe? Eu saí de a minha cidadezinha e vim fazer a segunda parte da escola secundária, né, em Vitória, no Espírito Santo. Eu estudava muito, eu estava numa escola secundária muito dura, de um colégio salesiano, de padre salesiano, mas no sábado à tarde, que não tinha aula, e no domingo eu ficava sentado no porto de Vitória, vendo os navios chegarem e sair, e eu ficava imaginando para onde iam aqueles navios, que eu iria também, eu ficava imaginando o mundo, eu ficava imaginando as montanhas da Bolívia, aqueles exércitos de mineiros, exérciito de campesinos, aquelas montanhas, os Andes. Eu queria ir nos Andes, até que um dia eu passei 7 anos nos Andes, fiz meu primeiro livro nos Andes. Então, eu tinha um sonho com a Lélia, quando a gente estava ainda, eu estava terminando a faculdade no Espírito Santo, a Lélia era professora de piano, a gente tinha um sonho de comprar uma Kombi e fazer uma viagem na África inteirinha, você entende? E eu acabei indo mesmo, você entende? Então, esses sonhos, como você colocou agora mesmo, foram materializados, sabe? Eu materializava um e passava em outro. E hoje, quando eu olho para trás, eu me sinto um privilegiado. Eu tive mais de 130 países diferentes, eu pude construir corpos de trabalho que sinceramente, me deram prazer de fazer, você entende? Eu aprendi tanto indo ver,
sabe? Quando eu fiz um livro chamado Trabalhadores, eu fiquei tão orgulhoso de fazer parte da espécie humana, um ser capaz de transformar tudo, de construir, de fazer. Quando eu fiz Êxodos, eu fiquei tão triste de fazer parte da espécie humana, de ver um ser tão terrível, tão predador. Então, essas coisas todas construíram uma vida, você entende? Sim. Eu queria falar agora um pouquinho da questão do estilo fotográfico, né? Ou da abordagem visual. Você, sem dúvida nenhuma, enfim, o seu estilo é marcante, é único. A gente, quando olha uma fotografia sua, a gente sabe que ela é sua. E essa abordagem visual, ou seja, esse estilo, é um desejo enfim, de muitos fotógrafos e fotógrafas, né? De uma certa forma, é através dele que a gente se autoafirma na profissão, enfim, é uma forma de expressão também. Mas a gente falando de fotografia documental, a gente, no final das contas, a gente está contando uma história, né? E aí, enfim, são histórias às vezes diferentes e cada história ela pode pedir uma abordagem distinta. E aí eu acabo pensando que isso pode gerar um certo conflito, um certo dilema, vamos chamar quase um dilema moral entre estilo fotográfico e história, né? A gente nunca deixar, às vezes, de repente, o estilo acima da história. Esse tipo de dilema, enfim, é um ponto de reflexão para você, Sebastião, como fotógrafo e também como ser humano? Não, nunca foi. Isso para mim não, porque, sabe, eu tenho consciência desde o início de que a minha linguagem fotográfica, a sua linguagem fotográfica, de nós fotógrafos, é uma linguagem puramente estética, profundamente estética. Nós contamos as nossas histórias com composições, com planos, com luzes, não é isso? Uma fotografia desequilibrada é uma catástrofe, ninguém vê, você entende? Uma fotografia mal iluminada. Então, nós temos um plano para trabalhar, e aquele plano, e você trabalha. Então, cada um tem o seu, você tem o seu, tem o meu. Por que você tem o seu, eu tenho o meu? Porque eu tenho as minhas heranças. Eu vim de um campo, eu nasci na roça, numa fazenda, onde, na véspera da época de chuva, meu pai adorava ver chegar as chuvas. Nós íamos para o ponto mais alto da fazenda, uma fazenda em Minas Gerais. Minas Gerais é uma região de alterosas, de montanha. A gente ficava no ponto mais alto, às vezes de manhã à noite, vendo formar as nuvens, vendo o sol passar através daquelas nuvens de chuva. Tomava cada chuva com meu pai e vinha aquelas... Aquilo tudo ficou em mim. Aquilo eu trouxe, faz parte da minha herança, eu venho dali, você entende? Quando nós saímos com um gado, viajando, que nós tínhamos que atravessar um rio, às vezes a gente fazia 2 dias descendo um rio para encontrar um lugar mais largo, que a água fosse mais rasa, que o gado pudesse atravessar, e eu passava olhando a margem direita do rio, e vendo aquelas coisas maravilhosas. 2 dias depois, eu passava exatamente do outro lado, vendo a margem esquerda e olhando aquelas coisas maravilhosas que eu tinha estado dentro e que agora eu estava vendo elas de outra maneira. Você entende? Então, eu sempre fui muito claro, o sol sempre machucou meu nariz, eu tinha feridas enormes, então tinha um chapelão na cabeça, eu sempre estava na sombra, e eu sempre via as pessoas vindo, andando para mim, da luz para a sombra. Um dia eu estava em Cuba, eu estava fazendo um trabalho sobre tabaco e sobre cana-de-açúcar em Cuba, e a Lélia tinha montado uma exposição em Havana, no Museu de Belas Artes. Um domingo, eu estava em Havana, eu fui naquele museu para ver como é que estava funcionando a minha exposição. Ninguém sabia quem eu era, porque a Lélia tinha montado, eu estava lá vendo como é que as pessoas viam minha foto, e eu vi chegar um professor de uma escola de belas artes, com um grupo de alunos, e o professor começou a falar: olha, gente, olha esse fotógrafo. Quase todas as fotografias dele é contra a luz. Eu falei: caramba, é verdade, minhas fotografias são contra a luz. E eu não sabia que eu fotografava de contra a luz, mas isso fazia parte da minha herança. Então, eu fotografo da minha maneira, você fotografa da sua, em função das suas heranças. Eu já fui muito criticado de eu fazer a estetização da miséria, porque uma época eu tinha dentro de mim eu mostrar um pouco
das injustiças do mundo. Eu fiz livros sobre a fome na África, sobre tudo, que eu era profundamente revoltado com aquela situação. E eu fotografava do jeito que eu fotografava, mas eu não podia fotografar de outra forma. Você entende? E, finalmente, eu descobri uma coisa, que a crítica à minha fotografia era um mal-estar das pessoas, da consciência delas, não gerada pela minha fotografia, mas o fato delas fazerem parte de um país rico que explorava o resto dos países, os países pobres, e eu que eu não tinha esse problema, eu já vinha de um país pobre, você entende? Eu só estava mostrando o meu lado do mundo, então a minha maneira de tomar as coisas não era a mesma. E eu falava, eu argumentava com esses caras, falava, olha, por que não sei, tinha um fotógrafo aqui, Hamilton, que fazia modelos, que eram fotografias lindas. Eu falei, por que o Hamilton pode fotografar os modelos com luzes fantásticas, não é? Por que os fotógrafos desse lado do mundo podem ter luzes fantásticas? E quando a gente fotografa os pobres, nós temos que colocar luzes feias, nós temos que destruir com grandes angulares e tudo. Não, eu acho que você tem que construir uma fotografia perfeita de tudo que você fotografa, porque a nossa linguagem é essa, e essa é a minha linguagem. Legal. Enfim, aí, né, falando um pouco, você fala muito de... Enfim, você parece agora, hoje, representar quase que uma nova classe também de fotógrafos, que é, vamos dizer, o fotógrafo engajado, né? Assim, você tem liderado não só a conscientização em relação enfim, a propagação do vírus com Covid-19, né, para as comunidades indígenas, mas também você lidera também o Instituto Terra, que, enfim, é um instituto que recuperou já uma parte absurda, né, de mata nativa, e que se compromete, e que já se comprometeu agora recentemente a plantar 1 milhão de mudas por ano, né? E aí eu queria... Você acha que, enfim, porque isso não é muito tão comum no meio, e aí eu não sei se é muito por causa de, enfim, tempo ou recurso, mas você acha que o que te levou a seguir a esse caminho, né? Mas esse caminho não é novo, esse caminho não é meu. Esse caminho, olha, quando você vê a grande crise que os Estados Unidos passou nos anos 30, e que fotógrafos como a Margaret Bourke-White, como uma grande, Walker Evans, todos esses fotógrafos, eles fizeram um trabalho militante de fotografia com essas comunidades americanas, você entende? Quando você pega, sei lá, o que o Don McCallum fez na África, o que ele trabalhou com organizações, foi muitos fotógrafos. E do ponto de vista ecológico, eu não sou o único. Você pega o Yann Arthus Bertrand, que é um fotógrafo incrível, que fez a Terra Vista do Céu, fez um livro fantástico, com exposições fantásticas e tudo. O Ian, talvez ele seja um militante ecológico maior do que eu ainda, você entende? Hoje também ele é cineasta, ele acabou de fazer um filme agora chamado Legacy, que é uma denúncia, talvez um dos maiores filmes de maior denúncia que eu vi na minha vida, o Legacy que ele acabou de fazer, ainda não foi lançado, mas vai ser lançado esse dia. Nós somos muito amigos, nós dois estamos na Academia de Belas Artes juntos, então eu acho que não sou só eu, existem muitos pintores, muitas pessoas que ligaram a vida deles. O Garcia Lorca, um grande poeta espanhol, morreu pela militância dele na Guerra da Espanha, você entende? Então, eu acho que não. Você pega o trabalho do Caetano Veloso, pega o trabalho do Chico Buarque no Brasil, eles são militantes sérios, direito. Se você pega hoje a referência moral no Brasil nesse momento, é o Caetano, o Gilberto Gil e o Chico Buarque, são três artistas, são três cantores, são três grandes compositores que também ligaram. Então, o que eu te falei agora mesmo, a fotografia é um espelho da nossa sociedade, mas não é só fotografia. O universo de criação, os criadores, eles são espelhos da sociedade que eles fazem parte. Assim, tem a militância, mas eu digo, você transformou a sua militância em ações concretas, né?
Mas é um prazer tão grande, sabe? É uma realização tão grande. Quando você falou do Instituto Terra, da gente, olha, eu possivelmente seja o fotógrafo que mais trabalhou na história da fotografia mundial. Eu sou o fotógrafo, posso ver que tenha mais fotografado. Mas quando eu vejo que a gente fez, que a Lélia e eu fizemos no Instituto Terra, com os milhões de árvores que nós plantamos, é tão incrível. Você chega em frente de uma só árvore, você vê os milhares de insetos que tem, as formigas, os cupins, as borboletas, quantidade de pássaro, quantidade de vida. E quando você olha ao lado daquela árvore, outra árvore, outra árvore, outra árvore, tem milhões de árvores, é um prazer tão grande, você entende? E foi possível fazer graças à fotografia. Eu me transformei num fotógrafo conhecido e eu batia nas portas pedindo dinheiro, pedindo apoio. Eu recebi apoio. Eu não sou rico, eu não tenho muito dinheiro. O dinheiro que eu ganho vendendo minhas fotografias são praticamente todos com o Instituto Terra, você entende? Mas eu consegui um apoio. Acabei agora, eu tive essa semana na Suíça, na terça e na quarta-feira, trabalhando com uma companhia de seguros, a Zurich Insurance Company, que é uma das maiores, é a quarta maior companhia de seguro do mundo. E eles estão trabalhando, eles estão ajudando a gente a plantar milhões de árvores no Brasil, interesse nenhum. Só pelo prazer de plantar árvores, você entende? Eu consegui motivá-los, eles me convidaram para fazer uma apresentação para eles no mês de dezembro de 2019, em Madrid, e eu consegui convencer o presidente, diretor-geral dessa empresa e todo o departamento de comunicação dessa empresa de vir com a gente plantar árvores. E hoje nós estamos plantando árvores juntos. Então, é, é isso, pô. A vida é um conjunto de relações, de pessoas, de coisas. Você ainda é novinho, sabe, Leonardo? Daqui a uns anos, quando você tiver vivido a experiência que eu vivi, você entende? A gente acumula a gente acumula uma história. Hoje eu tenho uma história, mas uma história que eu não fiz sozinho. Eu tive uma grande companheira, a Lélia, que nós vivemos juntos. A Lélia tinha 16 anos quando nós nos encontramos, eu tinha 19. E nós fizemos uma vida juntos, sabe? Tudo que eu fiz, nós fizemos junto, nós construímos uma vida junto, construímos um conceito de vida, construímos um conceito de fotografia, um conceito de trabalho, um conceito de militância, um conceito de relação comunitária. Então, é o conjunto disso tudo que faz, hoje, me faz um fotógrafo, mas me faz uma vida. Claro. Bom, a gente está tendo uma participação boa enfim, das pessoas que estão nos assistindo. Eu queria trazer aqui uma questão. Eu não sei se você chegou a visitar alguma comunidade indígena durante esse período de pandemia? Não. Não, né? Teve um trabalho que eu não pude fazer com uma comunidade chamada Macuxi. Eu tive trabalhando com os Macuxis em 98, na época que o território Macuxi era totalmente invadido por pessoas vindas do sul do Brasil. Eles foram praticamente expulsos da terra deles. Eu trabalhei numa aldeia de resistência chamada Maturuca, e eram tão pobres os Macuxis dessa época, sabe? E eu fotografei as crianças na escola, retrato de crianças na escola. E há 12, 14 anos atrás, o Supremo Tribunal Superior de Justiça deu um ganho de causa a eles, que eles tinham que ter o território, e o presidente Lula assinou e foram expulsos todos os brancos do território e foi devolvida a terra aos Macuxis. Então, eu ia voltar a trabalhar com os Macuxis em 2019, para ir fotografar aquelas crianças que eu fotografei na escola, fotografar eles hoje dentro da estrutura de família, já casados, vivendo, mulheres ou homens. E os Macuxis hoje, eles são os indígenas talvez dos mais ricos do Brasil, eles têm o maior rebanho bovino do Brasil, porque o território do Macuxi é um território chamado lavrado, é uma parte da Amazônia que não tem floresta. Parece a Mongólia, é um território maravilhoso, uma das coisas mais lindas que tem. Mas eu não pude ir por causa do Covid. Então, eu não tive nenhum. Eu tenho relação, todos os dias quase, eu falo com indígenas, porque tem várias dessas comunidades que eu trabalhei que eles têm internet, sabe? Que eu posso comunicar, ou através de amigos que chegam a eles, eu tenho muito contato com eles. Mas voltar lá, não voltei não, porque a gente voltando, nós temos uma possibilidade imensa de transmitir o Covid, então vamos esperar resolver essa questão para poder voltar. Claro. Aí eu vou trazer a pergunta aqui do Rafael Vilela.
Mas agora vamos chegar mais ao fim, porque ela é... Vamos chegar, vamos terminar, já estamos terminando. Ele pergunta assim, Salva, qual que é a sua avaliação, se você tem acompanhado a documentação da fotografia em relação à pandemia até aqui, e o que você viu de mais tocante e relevante desse período, e se você acha que tem que ser alguma outra coisa tem que ser feita e que ainda não foi. Pois é, eu não posso falar para o Brasil, porque o fato de eu morar na França, e já fazem quase 1 ano e meio que eu não vou no Brasil, já faz 15 meses que eu não vou no Brasil, 16 meses, então eu não sei bem o que está acontecendo no Brasil, mas aqui na França, sim, o Sotal tem fotografado muito. Eu tenho um grande amigo, Jean Gomi, que é um fotógrafo da Magnum, que está fazendo um grande trabalho nos hospitais, com as comunidades, com as pessoas afetadas pelo Covid e tudo. Então, não, existe uma cobertura muito interessante. Essa nova relação, né? Nós estamos vivendo uma nova relação de sociedade com o Covid, com os isolamentos. Então, existe sim, existe uma cobertura interessante, mas esse trabalho eu acho que ele só vai aparecer daqui a mais algum tempo, né? Bom, só para terminar, assim, eu sei que você gosta muito de futebol, eu não sei se você tem acompanhado, mas tem um projeto de lei agora aqui no Rio de Janeiro de mudar o nome do Maracanã para Rei Pelé. Você ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo, achei um absurdo, sabe? Porque o Maracanã é um patrimônio nacional e você não tem direito de destruir, com um patrimônio nacional, destruir o outro patrimônio, que o Pelé é um outro patrimônio, você entende? E não acredito que o Pelé esteja confortável com essa proposta. Eu acho que isso é uma proposta do absurdo. Eu se tivesse solicitar ao governador do Rio de Janeiro, que ele que tem que bater o martelo, para manter a tradição, não é? E guardar o Maracanã como o Maracanã mesmo. O futebol brasileiro, ele foi o maior futebol do mundo, hoje não é mais. Aconteceu uma coisa terrível no futebol brasileiro, com a exportação de jovens jogadores do Brasil. A seleção abaixo de 15 anos de idade, a maioria delas já joga fora do Brasil. Então, saíram as crianças do Brasil, bons jogadores de futebol, mas para você jogar futebol, você precisa do seu amigo, você precisa do seu vizinho, você precisa da sua escola, você precisa da sua família, você precisa da sua língua e tudo. E as crianças saem, elas se perdem e acabam se autodestruindo. Poucos são os que chegam realmente a ser grandes jogadores de futebol, porque o Brasil passou a ser um exportador de crianças. Eu acho que nós teríamos que, no Brasil, que o sistema judiciário brasileiro teria que atuar para impedir que permitisse que saísse só a partir de uma certa idade, quando essas crianças já tivessem atingido uma maturidade para poder assumir a personalidade delas fora do Brasil. Mas, até o momento, eu acho que seria uma proteção dos menores eles ficarem protegidos no Brasil. Aí talvez o futebol brasileiro voltasse a existir outra vez. Maravilha. Bom, Sebastião, então, muito obrigado novamente. Estamos aqui ansiosos para ver esse trabalho Amazônia aí em livro, em exposição, né? Dentro das possibilidades aí que vão nos permitir. Então, acho que eu agradeço aqui em meu nome também, em nome de todos da agência. Foi realmente um prazer. Igualmente para mim. Obrigado. Olha, para mim é sempre um prazer conversar com os fotógrafos, e principalmente com os fotógrafos do meu país, entende? Então, para mim, é muito bom, um prazer. Obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite.